Cidades. Maria Clara, bem-vinda, hein? Olá, muito bom dia, muito obrigada. Mais uma vez, né, a gente de novo aqui, né, Elisa? É sempre uma satisfação, né? Pois é, muito bom a gente poder te receber, contar com o seu conhecimento e para interpretar. Por exemplo, aqui nós estamos vendo, Maria Clara, isso aqui é Minas Gerais, região de Ouro Preto. O tempo bastante fechado. Essa aqui é uma condição que estacionou em cima do Sudeste, permanece ainda em algumas regiões do país? Olha, a gente tem ainda bastante nebulosidade ainda pelo interior do Brasil, né? Associada à passagem daquela frente fria, mexeu bastante com a atmosfera. E essa neblina é muito comum em áreas de serra, né? Aumenta a umidade, a temperatura é mais baixa nas regiões serranas e acaba condensando, né? E formando essa neblina. Então, realmente, tanto em Minas como aqui no Sudeste, Serra da Mantiqueira, tem essa condição de formar neblina em áreas de serra. E isso é bastante preocupante, né, Elisa? Isso, então, é um aumento da umidade. Ou seja, se o tempo estivesse muito seco, sequíssimo, como a gente viu nos últimos dias, pouco provavelmente nós teríamos essa neblina? Teríamos com menos intensidade, porque nas áreas de serra a gente tem mais umidade devido à serra. Tem bastante vegetação, tem áreas de água, de rio, curso de rios, então temos um aumento da umidade nas áreas de serra e mesmo que a atmosfera estivesse muito seca, ainda poderíamos ter alguma neblina, porque as madrugadas elas têm sido mais frias, né? A gente tem percebido uma madrugada mais fresquinha, mais fria e isso acaba favorecendo a formação de neblina, mas além da umidade local, tivemos também a passagem dessa frente fria que contribuiu aí para aumentar a umidade no interior. E, Maria Clara, até pegando como referência as imagens que a gente está vendo, claro, sem fazer qualquer juízo de valor em cima do acidente, o que teria acontecido. Isso é de responsabilidade do CENIPA, não cabe a nós. Mas interpretando as imagens, então a visibilidade ela fica mais densa, o tempo fica mais fechado, é mais difícil de você ver, ou seja, diminui assim quantos metros adiante você consegue ver alguma coisa quando está muito denso o tempo. Exatamente. Quando tem muita neblina, a visibilidade pode ficar reduzida a 1 metro, 2 metros. Então, quanto mais alto, mais densa a neblina ou quanto mais perto da superfície também. Então, isso varia muito de onde está se formando essa neblina. Mas é uma nuvem baixa, né? Então, ela se forma mais perto da superfície e quanto mais umidade e mais frio, mais denso. Então, a maior concentração de partículas condensadas. Tanto que quando a gente vê o helicóptero se distanciando, rapidamente a gente não consegue mais vê-lo, né? Porque ele vai para dentro dessa neblina. Já entra na neblina. E que fica nesse ambiente bastante fechado. Só encerrando esse momento que a gente está interpretando as imagens aqui a respeito do tempo fechado, o tenente contou então que eles prestaram atendimento ao monomotor que havia caído e que eles estavam demorando um pouquinho mais para voltar, justamente porque o tempo estava muito fechado. Então, eles esperaram pessoas experientes, o próprio piloto com muita experiência, muitas horas de voo, aguardando uma melhora para que pudesse voltar numa condição mais segura. Horas depois, decolaram e um pouco depois já perderam o contato. Já perderam a comunicação e aí ficaram mais de 12 horas, quase 90 pessoas à procura da aeronave até que ela foi encontrada nessa área montanhosa. Então, a hipótese é que tenha havido ali uma dificuldade de visibilidade e por isso a aeronave tenha se chocado. Mas, claro, essa é a hipótese que o tenente nos trouxe, é a investigação que daqui para frente vai lidar com isso. Essa condição do tempo mais nebuloso, mais fechado, está em cima de onde exatamente? E agora, analisando o daqui para frente, Maria Clara, a gente vai ter uma condição mais chuvosa, pelo menos no Sudeste? No Sudeste, só Minas Gerais é que pode ter chuvas e ainda em forma de pancadas. Olha só, mapa de chuva para os próximos dias entre hoje e o dia 18 do mês de outubro. Essa é a previsão. A gente tem aqui a frente fria que eu falei, posicionada já perto do sul da Bahia. Só localizando aqui o estado de São Paulo, estamos aqui. A gente dando um tchauzinho por aqui. E aqui subindo um pouquinho mais, esse azulzão, Maria Clara, ele sobe um pouquinho mais no mapa e logo já vem esse verde. O que as cores significam? Quanto mais verde, amarelo, laranja, tendendo para as cores quentes, maior volume de chuva acumulado em 5 dias. Então, o azul, essas cores frias aqui, é pouca possibilidade de chuva. Ou seja, pode lavar a roupa que vai secar. Pode, tá tranquilo, agora dá. Até o dia 18, até o dia 18 tá tranquilo, pode lavar a roupa sossegada, que tá. Inclusive a temperatura vai ficar até mais elevada nos próximos dias. Vai? Como deve ficar? A gente pode ter aqui, começando a semana nessa metade mais ao sul, com temperaturas mais amenas, mais baixas. Não é aquele calorão que a gente tinha. Meu Deus!
Antes da 30 graus. Nossa, 30 graus até que tá tranquilo, né? Comparado com os 35, Nossa 36 senhora, que a gente já registrou aqui em São Paulo. Mas olha só, essa é a previsão da temperatura máxima para o mesmo período, né? De hoje até o dia 18. E a gente tem, olha só, no interior do Brasil, temperaturas muito elevadas ainda, até passando de 35 graus. Então, Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso, com temperaturas muito elevadas ao longo dos próximos dias. Toda essa área aqui muito quente ainda. E agora, as áreas mais ao sul, temperaturas mais baixas, já perto de 23, 25 graus. Então, são temperaturas que vão subir gradativamente ao longo dos próximos dias, porque tivemos a passagem da frente fria e ela traz uma massa de ar mais frio que ajuda a refrescar aí um pouco esse calor. Então, a temperatura deve subir gradualmente aí a partir de hoje até sexta-feira. Por isso que traz aquele ventinho fresco que é tão gostoso, né? Inclusive, Maria Clara, em termos de magnitude, é possível a gente comparar essa tempestade que ocorreu aqui no fim da semana, de sexta para sábado, em São Paulo, com algum fenômeno mais grave? Porque a ventania, assim, vento e tempestade, tudo bem, é comum, mas foi além do normal. Pelo menos onde eu estava, o vento foi tão forte que a gente chegou a pensar que era barulho de um avião que estava passando, mas não, era o barulho do vento mesmo. Em termos de magnitude, dá para comparar com alguma outra ocorrência? Com o furacão que nós tivemos, por exemplo, Milton? Por exemplo, a gente estava na cabeça com a memória do furacão. De repente veio uma ventania louca em São Paulo, a gente pensa, acabou o mundo. O que é isso? As rajadas aqui em São Paulo chegaram a 107, 108 km por hora na zona sul da cidade. Então, foi uma rajada muito intensa, né? Isso daqui esse mapa ele é o caminho médio dos furacões. Dos furacões, quando eles se formam, a média do posicionamento de onde eles passam, né? Onde eles se formam. Então, a gente vê aqui muito perto do Equador e aqui o Brasil livre dos furacões. A gente só tem uma ocorrência aqui no Brasil, que foi o Catarina. Então, a maioria dos furacões, eles se formam aqui na região do Caribe, né? Nessas áreas mais perto do Equador. Essas linhas são os registros das ocorrências que já tiveram? Que já aconteceram. Nossa, cada risquinho é uma ocorrência? Cada risquinho é uma ocorrência, por isso que no Brasil a gente só tem uma. Caramba. E essa escala mostra a intensidade dos que já aconteceram. Então, a gente tem mais para o vermelho os mais intensos e mais para o azul as tempestades tropicais ou furacões de categoria 1. Então, a gente tem toda essa região com muita frequência, né, de ocorrência de furacões e só um aqui no Brasil. Só um no Brasil. Bom, mas o que ocorreu na sexta-feira se parece em algo com alguma característica ou não? Olha, se for pensar em magnitude de rajadas de vento, a gente pode dizer que é uma rajada que acontece com a passagem de um furacão. Mas olha a diferença, né? A rajada de vento que aconteceu aqui em São Paulo é uma rajada de curta duração, curtíssima duração. A tempestade durou 20 minutos. No furacão, essa velocidade de pelo menos 150 km por hora, ela fica constante o tempo todo. O tempo todo os ventos girando em torno da área de baixa pressão com 100, 150 km por hora, 200 km por hora. Então, essa é a diferença. Quando a gente pensa no valor de rajada, a gente até assusta, né? Até fala, olha, nossa, é comparável ao furacão. Mas em termos de tempo de duração dessa rajada, é muito menor. Pois é, 20 minutos, então, que já derrubou muitos galhos de árvores, muitos postes, estruturas de shopping. Quem estava com o carro estacionado na rua que viu ali esses galhos caírem em cima, enfim, foi algo bastante forte aqui para a cidade de São Paulo. E isso aqui é o quê, Maria Clara? Como a tempestade se formou, né? Como a gente tinha atmosfera antes e aí as nuvens foram se formando até chegar aqui na cidade de São Paulo no final da noite. Então, esse já é para o final do dia, que mais o comecinho, a gente vê que as nuvens vão ganhando força aqui e avançam do interior para São Paulo, para a capital. Então, nuvens quanto mais colorido, pior. Então, nuvens mais carregadas, nuvens mais pesadas e elas vão ganhando força a partir da tarde e avançam aqui para São Paulo. Isso aqui, então, é um registro de sexta-feira, quando formou-se a tempestade. Entre o período da tarde, por volta das 16 horas, até às 22 horas, o horário que a gente teve aqui no final da tempestade em São Paulo. Se a gente tiver, vamos de imagem da Paulista, vamos ver como é que tá agora, então, o tempo. Tem um solzinho bonitinho aparecendo, eu vi aqui, Maria Clara, 24, 25 graus. Esse cenário de tempestade, de ventania, está previsto para os próximos dias? Ou agora a gente já vai ter esse tempo aí mais com cara de fim de semana de Dia das Crianças? Cara de fim de semana do Dia das Crianças, maravilhoso, adorei. Mas a gente ainda tem uma possibilidade de chuva. Se a gente puder voltar depois com aquele mapa da chuva, o primeiro que a gente mostrou aqui,
eu consigo mostrar onde a gente pode ter aquelas pancadas de fim de tarde, Aquela Elisa. primeira imagem que nós pusemos aqui, né, da umidade. Olha só, tá vendo os pontinhos espalhados aqui no interior? Também, esses pontinhos em tons de verde, são indicações de que pode acontecer uma chuva de fim de tarde. Calor, ainda tem umidade deixada pela frente fria, a umidade já começa a aumentar porque é primavera, é normal que a umidade aumente também. Então, calor, umidade, resultado, pancadas de chuva à tarde. Então, a gente tem imagem de mais algum lugar do nosso Brasilzão para a gente colocar? Enquanto vai caçando ali para que nós possamos vamos aqui... Salvador, vamos ver como é que está em Salvador? Eventualmente mostrar. Ó, aqui a gente vê na imagem, no Nordeste, que está tudo bem azulzinho, Maria Clara. Mas é isso chuvinha, nos indica... chuvinha leve. Ah, é? Aquela chuvinha que vem rapidinho e vai embora. Bem rapidinho vai embora. Essa chuva aqui que é mais forte, Elis, ó. Essa do litoral da Bahia, que é uma chuva mais pesada, porque a frente fria está passando por aqui. E agora só também no começo, depois ela já perde força também. Ó, nós estamos aqui no meio do mês de outubro e já projetando ali para os dias mais quentes. Daqui para frente, Maria Clara, a gente deve ver um calorão se aproximando ainda mais quando a gente compara com as últimas semanas, ou agora a condição vai mudando? Vai mudando. O acréscimo da umidade. Exatamente isso. A umidade aumenta e ela segura a temperatura. Ela favorece aumento de nebulosidade, não deixa a temperatura subir tanto, ela funciona como se fosse um isolante térmico para a atmosfera. Então acaba segurando, né, essa subida rápida da temperatura. Então a gente deve ter aí ainda alguns dias com ondas de calor, não está descartado totalmente ainda essa possibilidade de ondas de calor, de valores extremos mais significativos, mas podemos ter também vários dias com temperaturas perto da média, perto do que é normal para esta época do ano. Respiramos aliviados, hein? Perto da média, perto do que é normal, dá até aquele calorzinho no coração de ufa, aquece, né? Porque a gente está tendo de lidar com tantas adversidades que vou te contar um negócio. Maria Clara Sasaki, da Tempo Ok, muito obrigada por vir aqui presencialmente e explicar tantas coisas pra gente. Eu que agradeço e até a próxima. Obrigada, minha querida. Bom domingo. Bom domingo pra você. Olha lá, o Evaldinho ainda colocou um aplauso. A liberdade poética do Evaldinho, que está aqui liderando o nosso áudio. Obrigada, Evaldinho. Obrigada, Maria Clara Sasaki.